O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 70, mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, nós vamos hoje para o episódio de número 70, né, o final aí desse caso sobre o desaparecimento de mulheres ao longo da rodovia 20, tá? Quero continuar agradecendo aí a todos vocês que vêm ouvindo o podcast e esse número vem cada vez mais aumentando, tá? É isso, a gente vai para a continuação e o final, o desfecho desse caso hoje, tá? E aí vocês lembram, amigos, que a gente terminou ali na segunda parte, né? Num momento ali, né, que a polícia encontrou alguns indícios e um desses indícios, né, era uma corda e nessa corda havia fios de cabelo da Rachanda Pickle, né, na caminhonete do padrasto dela, o John Aykroyd. Mark Foster diz que John também falava sobre a menina ter sido dominada, indicando que ela estaria lutando e ainda com vida. E então, sangue foi encontrado numa colcha de cama que ficava perto da porta da frente da casa. Os investigadores questionaram John Aykroyd sobre como o cabelo de Rachanda teria ido parar ali, na traseira da caminhonete, na corda que estava na carroceria do carro. John respondeu o seguinte, abre aspas, a única coisa que passa pela minha cabeça é que às vezes ela brincava com os gatos próximo do veículo e ficava girando com eles, correndo ao redor da caminhonete. Essa é a única possibilidade que imagino. Fecha aspas. Após isso, o policial pergunta sobre o sangue. Sobre isso, John não tem uma explicação e responde apenas que não sabe. O policial diz que o sangue também foi encontrado na corda e na coluna da porta da caminhonete e pede que John dê uma explicação sobre aquilo. John Aykroyd também responde apenas, abre aspas, não sei. Jennifer Persinger, prima de Rachanda, conta que após o desaparecimento da garota, a primeira semana se passou, depois a segunda e a terceira, e dali em diante, eles imaginaram que ela não voltaria mais. Byron diz que precisa saber onde sua irmã está e o que aconteceu com ela, e não entende
como até hoje não há resposta para o que de fato ocorreu com Rachanda Pickle. Mark Foster diz que a polícia procurou Rachanda em toda parte, mas não conseguiram encontrar nada. O policial explica que as provas, as manchas de sangue e a corda foram algo muito relevante para os investigadores, pois a menina morava ali e que imaginaram que ela poderia ter sangrado de várias maneiras. Poderia ter se cortado, por exemplo, ou poderia ter sangrado pelo nariz. Mas a questão é que eles não tinham nenhuma evidência de DNA que implicasse John diretamente naquilo. Mark afirma que para eles estava claro que John tinha tirado a vida da enteada. Mas outro problema é que não se tinha um corpo, ou seja, sem o corpo não se poderia denunciar ou processar John Aykroyd. O vice-xerife explica que em um processo é necessário provar que a vítima foi assassinada. No caso de não conseguir provar isso, não é possível julgar o réu novamente. Corina Strauss, vizinha de Rachanda, diz que após semanas, tudo meio que voltou ao normal na região. Byron se recorda que inclusive as buscas por sua irmã foram encerradas antes do retorno das aulas. Michelle Sieber lembra de como se sentiu impotente quando as aulas retornaram e que voltar à escola e não ver a amiga foi horrível. Corina Strauss diz que as pessoas da comunidade começaram a ouvir sobre a história de Kay Turner no passado e descobriram que John tinha sido o principal suspeito no caso e que todos ficaram em choque ao saber daquilo. E foi aí que começaram a desconfiar cada vez mais de John Aykroyd. Corina diz que os moradores, principalmente as mulheres, passaram a ficar muito incomodadas com a presença de John na região e então passam a reivindicar que o homem seja transferido para longe de St. Anne Junction. Então aqui, amigos, vocês ouviram que as mulheres ali na época do sumiço da Rachanda, elas não tinham essa noção de que o John, o John Aykroyd, ele já tinha sido suspeito em um outro caso. E quando elas sabem disso e tendo os indícios que ele poderia estar envolvido no desaparecimento da própria enteada, então as mulheres se juntaram ali, e disseram, a gente não quer esse cara aqui na região mais. E ficaram pressionando para que ele fosse transferido dali. Depois de muita pressão dos moradores, John finalmente foi transferido de St. Anne Junction para o departamento de estradas em Corvallis. Mark Foster diz que na hora que soube do local para onde John Aykroyd seria transferido, imaginou que aquilo era loucura. Aquela não era uma boa ideia. A região para onde John foi mandado era uma localidade conhecida por ter uma universidade para garotas, ou seja, John, principal suspeito de crimes contra mulheres, foi mandado para um local repleto de garotas. Olha isso, cara. E aí a gente vai saber, sobre quando o John foi mandado para Corvallis. Corvallis fica 130 quilômetros a oeste de St. Anne Junction. E ainda naquele mesmo ano de 1990,
John foi mandado para uma oficina que prestava serviços para o Departamento de Transportes do Oregon. George Johnson diz que foi apenas informado de que John Aykroyd passaria a trabalhar com eles na oficina. George se lembra que foi informado também de que não poderia contar a ninguém o motivo de John ter sido transferido para lá. O homem diz que sabia que Rachanda, enteada de John, havia desaparecido em circunstâncias estranhas. Então, ele e algumas pessoas passaram a ficar apreensivos com a presença de John na região. Então, quando ele é transferido para essa outra localidade, as pessoas também ali não ficam sabendo. Apenas algumas pessoas são informadas e a pessoa, para onde ele foi mandado, que trabalhava ali na oficina para onde ele foi mandado, ela foi informada também que ela não poderia dizer por que ele estava ali, George se recorda que a polícia informou que ali em Corvallis eles poderiam monitorar John, algo que George achou completamente questionável, pois John era o que eles chamavam de mecânico itinerante de campo, ou seja, John andava em um veículo o dia todo e podia rodar até 200 km por dia. Então, como a polícia conseguiria monitorar alguém que estava o tempo todo se movimentando? George lembra que John rodava tanto que ele ficava semanas sem ser visto, pois estava na estrada. E aí a gente vai ouvir agora relatos de moradores da região que o John Aykroyd passou a frequentar. Kim Rhodes, moradora de Lebanon, explica que a cidade fica a 20 quilômetros de Sweet Home e diz que entre as duas cidadezinhas não há praticamente nada, e o caminho entre elas é uma reta, que os moradores da região chamam de Narrows. Kim conta que Lebanon era muito tranquila e não se tinha nada para fazer, a não ser ir na Sherry's. Sherry's era uma lanchonete que ficava na rodovia 20. Ruth Bartley, uma outra moradora, diz que era o que todos na região faziam, ir na Sherry's, pois era um lugar onde as pessoas se sentiam seguras. Kim Rhodes diz que naquela época os moradores da região tinham o hábito de se comunicar por rádios que ficavam dentro dos seus carros e utilizavam uma frequência para sintonizar, chamada de faixa cidadão. Kim explica que todos os carros tinham esses rádios e então dava para se comunicar com outra pessoa em outro carro. Kim diz que era como se fosse um celular, mas que ficava fixo no seu carro. Ruth compara com uma sala de bate-papo. Você podia falar com qualquer pessoa e que, inclusive, eles se apresentavam com um apelido, como um nome de usuário. Kim diz que foi na Sherry's que conheceu John Aykroyd. Kim afirma que John se apresentava como, escutem isso, John se apresentava como, abre aspas, o pervertido, fecha aspas. Kim ficou chocada ao ver que ele falava isso em voz alta na frente de outras mulheres. Kim diz que achou aquilo muito estranho e a partir de então achava que tinha algo de errado com o homem. Ela ainda diz que várias pessoas falavam a ela que ela desconfiava de todo mundo e que ela deveria dar uma chance a John e conhecê-lo melhor.
mas ela respondia que não era normal alguém dizer que era pervertido na frente de outras pessoas e por isso sempre teve um pé atrás com John Aykroyd. Então isso aqui é algo assim, bicho, bizarro, né? O cara chega numa outra localidade, numa cidade pequena, e ele se coloca ali, né, um apelido de pervertido, bicho. Olha isso, cara. Kim conta que John não falava com ela, e as únicas pessoas com quem ele falava era com duas jovens, Melissa e Sheila. De acordo com Kim, as garotas eram bem jovens, bonitas e divertidas, e eram adolescentes normais, que sempre andavam juntas, parecendo até que fossem irmãs, mas eram apenas grandes amigas. E aí a gente vai ter o relato de primos de uma dessas garotas, né, da Melissa. Barb e Steve Ellison contam que a prima era cheia de vida, que estava sempre feliz e andava pulando o tempo todo, pois tinha muita energia. E aí a gente volta para o relato da Kim sobre as meninas. Kim explica que as duas garotas eram de famílias pobres e, além disso, não tiveram muita estrutura na infância. Segundo Kim, as duas viviam andando em todo o canto da cidade e não tinham um tostão no bolso, não tinham dinheiro para pagar comida, para beber algum suco, refrigerante, essas coisas. Kim se recorda que às vezes estava na Sherry's e uma delas chegava perto de seu ouvido e falava, abre aspas, podemos ir à sua casa para tomar banho? Fecha aspas. Ou, por exemplo, podemos ir à sua casa para a gente se maquiar? Kim explica que as meninas viviam na rua, mas não eram pessoas ruins que procuravam encrenca, apenas tentavam suprir suas necessidades. Kim diz que foi assim que John Aykroyd se aproximou das garotas, mas seu foco era em Melissa, e lhe dando algumas coisas, pagando comida e bebida para ela, conseguia fazer com que a adolescente lhe desse atenção. John se tornou um obcecado por Melissa, e quando a garota passava a dar atenção a ele, ele era possessivo. Kim diz que John nunca pagou nada para sua amiga Sheila, somente para Melissa. Kim se recorda de que ao sentar-se na mesa com Melissa, John se encostava nela, colocava a mão na perna da garota e limpava o rosto dela com o dedo, e depois colocava o dedo na boca, sempre tentando tocar em Melissa. Kim lembra que falava para a garota de como aquele comportamento de John era esquisito e parecia estar claro que ele queria algo dela. Kim diz que ao ouvir isso, Melissa dava de ombros e dizia que John tinha idade de ser pai dela, mas para Kim Rhodes era evidente que o jeito com que ele tratava a menina mostrava que ele já tinha feito aquilo antes. E aí a gente vai ouvir o relato de um promotor público do condado de Jefferson, de quando ele foi nomeado na época. E aí, amigos, só para vocês terem uma noção exata e visualizarem ali, o local para onde o John é transferido é um local a mais de 100 quilômetros de St. Anne Junction, mas é um local ali que ainda ficou muito próximo, né, da região onde ele sempre trabalhou e viveu. Então ele vai para uma cidade mais afastada de St. Anne Junction, mas essa cidade ficava próximo, inclusive, de Sweet Home. Vocês lembram que no começo, né, lá no primeiro episódio desse caso, eu falei que Sweet Home ficava próximo ali, e essa cidade
essa localidade, né, Lebanon, ela ficava na região, era mais afastada de St. Anne's Junction, mas continuava ali naquela mesma região onde o John já conhecia e trabalhava. Bill Hanlon conta que assim que foi nomeado como promotor público, recebeu um bilhete da secretária e no bilhete dizia que ele deveria telefonar para o procurador-geral do condado. Ao ligar para o procurador, Bill foi perguntado se já tinha ouvido falar sobre John Aykroyd. Bill respondeu que sim, e que John era o cara que tinha assassinado Kay Turner, mas que ninguém conseguiu provas disso. O promotor disse que sim, esse mesmo, e informou a Bill que a enteada de John havia desaparecido. O procurador-geral então diz a Bill que eles vão fazer uma reunião no dia seguinte na delegacia de Sweet Home e solicitou a Bill que levasse tudo o que ele sabia sobre John Aykroyd. Então eles mandam o cara para uma outra localidade ali, né? Mas eles estão de olho no cara. Eles estão ali tentando conseguir provas, né? Para que esse cara seja preso, né? Will McNaught diz que era um investigador novato naquela época, o tipo de policial que estava apenas iniciando a carreira e que era uma espécie de faz-tudo. Will lembra que se apresentou e se colocou à disposição para ajudar nas investigações que ainda continuavam em andamento, no caso de Kay Turner. Will então foi designado pelo seu tenente a revisar e acompanhar os arquivos do caso. O investigador ficou de sobreaviso para a possibilidade de ser chamado e ajudar no andamento das investigações. Will se recorda que, analisando todos os relatórios, percebeu que eles não tinham sido reunidos em um só lugar, que todos estavam espalhados por várias agências e departamentos de polícia diferentes. Will também diz que, lendo os relatórios, viu que em determinado momento os investigadores da época tinham certeza de que John Aykroyd era o assassino de Kay Turner. Porém, John tinha um álibi. E aí a gente vai ter o relato da Jennifer, né, que é prima da Rachanda, e sobre quem era o Roger Dale Beck. Esse cara, no álibi que serviu para o John e serviu para ele também, a esposa desse Roger afirmou que tanto ele como o John estavam desde cedo na casa deles e passaram o dia lá. E esse era o álibi, né? A esposa desse Roger Beck afirmava isso, confirmou isso para a polícia. Jennifer diz que Roger Beck era casado com Pen e explica que Pen era irmã de seu pai, irmã do pai da Jennifer. Jennifer conta que John Aykroyd, o pai dela, e Pen cresceram juntos. Segundo o relato de Pen, John e Roger estavam em casa e confirmou a hora que eles chegaram na casa e a hora que saíram, e esse álibi foi um dos grandes motivos pelo qual John não foi preso na época. Jennifer se recorda também que Roger Beck era um cara violento e quando bebia ficava pior ainda. O investigador Will McNaught recebeu a informação de que Pen e Roger já não eram mais casados. Eles se divorciaram e Pen
teria se mudado para a Califórnia. Will diz que na mesma hora que soube disso, resolveu que iria procurar Penn para tentar confirmar se aquele álibi realmente era verdadeiro. Will viajou e encontrou o endereço de Penn e se recorda de que ficou surpreso ao ser recebido pela mulher, que falou o seguinte assim que abriu a porta, abre aspas, eu sabia que você vinha, fecha aspas. E logo em seguida, a mulher afirmou algo chocante, abre aspas, eu só disse mentiras naquele dia, fecha aspas. Olha isso, cara. Ele descobre que ela tinha se separado do Roger, né? E ele diz, cara, eu vou lá, né? Ele tá separado, ela não tem mais nenhum motivo para proteger o cara e, consequentemente, o John, né? Que ela dizia na época que os dois estavam juntos. Assim que o cara chega lá, ela fala isso pro policial. Então, a gente sabe que ela já vai entregar alguma coisa aqui muito séria. Era o ano de 1991 em Stockton, Califórnia, quando algo surpreendente foi revelado. Penn confessa ao detetive que mentiu por John e por Roger. A história real daquele dia, contada pela mulher, é a de que os dois homens chegaram em casa ensanguentados e disseram a ela que tinham matado acidentalmente uma corredora. Will diz que sentiu um arrepio na nuca quando ouviu aquilo de Penn, pois percebeu naquela hora que seu palpite da época estava certo. Esse detetive, ele diz que sempre imaginou isso, né? Que talvez o álibi não fosse verdadeiro, mas não tinha como ele contestar na época. E aí, muitos anos depois é que ele confirma isso, né? Com todas aquelas informações, Will volta para o Oregon e se reúne imediatamente após chegar com o promotor Bill Hanlon. Durante o depoimento, Penn também afirmou que John e Roger falaram a ela naquele dia sobre facas e armas e que estavam os dois sujos de sangue e que tiveram que se livrar das provas. O promotor afirma que após o relato completo de Penn, o caso teve obviamente uma virada e foi redirecionado para dois réus, pois tudo que havia sido relatado por Penn implicava também Roger Beck, que na época do crime nunca chegou a ser considerado como suspeito pela polícia. Após apurar todas as informações, a polícia então interroga novamente John Aykroyd. O investigador diz que Penn Beck conversou com o detetive e pergunta a John se ele havia conversado com Penn sobre Kay na época do desaparecimento. John responde que se falou alguma coisa a Penn, não se lembra. O policial afirma que a mulher confessou que tinha sim conversado com John na época sobre Kay Turner e que disse que ele teria pedido a ela que mentisse por ele. John responde que nunca pediu a ninguém para mentir por ele. Will perguntou a John qual seria a possibilidade de ele ser a última pessoa a ver aquela corredora na estrada e qual seria a probabilidade de ele mesmo encontrá-la. Vocês lembram que ele admitiu que se encontrou ali meio que casualmente com ela e meses depois, coincidentemente, foi ele também que encontrou o corpo dela caído na floresta. Então, as informações que chamam muito a atenção dos investigadores, né? John responde que as chances daquilo acontecer eram muito poucas.
O detetive diz que ao pressionar John Aykroyd com vários questionamentos, o homem solicitou um advogado e parou de responder às perguntas. Will explica que quando alguém solicita um advogado, nenhum policial pode falar mais com ele e nada do que ele falar após isso pode ser usado no tribunal. Enquanto os investigadores tentam assegurar uma denúncia que tenha a maior chance possível de levar John Aykroyd a julgamento e condená-lo, algo acontece. E aí a gente vai retornar lá para o relato dos moradores, lá daquela localidade de Lebanon, sobre o John Aykroyd. Ruth Bartley conta que Melissa chegou para ela um dia e disse o seguinte, abre aspas, vou acampar com a minha família e vou poder levar a Sheila comigo. Vamos colocar um maiô e pegar um bronzeado. Fecha aspas. Steve Ellison se lembra que a família alugou 5 vagas de acampamento no litoral e passaram uma semana inteira pescando e se divertindo. Kim Rhodes relata que no dia em que elas disseram que iriam acampar com a família, John Aykroyd estava presente e ouviu. Kim diz que John perguntou onde elas iriam acampar e Melissa respondeu que não sabia ao certo o local, mas que seria em Newport. Kim diz que ao ouvir a resposta de Melissa, John falou que daria uma festa também em Newport no sábado à noite. Kim diz que achou bem estranho o fato de John dizer que daria uma festa na mesma cidade em que as garotas iam acampar e exatamente na mesma semana. Kim então alertou Melissa e Sheila para que não se encontrassem com John. As meninas então disseram que não tinham por que se encontrar com ele. Porém, Kim diz que ficou com a impressão de que Melissa tinha um plano em mente e talvez não achasse que teria algum problema em participar da suposta festa dada por John Aykroyd. Steve, primo de Melissa, diz que as duas garotas tinham combinado de passar todo o fim de semana lá, mas lembra que após alguns dias elas estavam no telefone público ligando para amigos para sair de lá e ir a outros lugares. Dias depois, ninguém encontrava as duas. Ruth Bartley se lembra de que 2 semanas depois ela ficou sabendo que Melissa e Sheila não tinham voltado para a cidade. Kim Rhodes diz que ao saber que as meninas não tinham voltado, imaginou que elas teriam fugido, pois viviam andando por aí, e acreditou que elas tivessem ido a algum outro lugar, mas que voltariam depois. Os parentes começaram a se preocupar quando vários dias se passaram e não tinham recebido nenhum telefonema de Melissa. Steve Ellison conta que era comum ela ir a outro lugar com Sheila, mas que ela sempre telefonava para dizer onde estavam. Daquela vez foi diferente. Vários dias se passaram, mas nenhum telefonema foi recebido pelos pais ou pelos parentes dela. Os parentes de Sheila também informaram que não receberam nenhuma ligação da garota. Foi aí que a polícia foi avisada. Ao receber a denúncia, os policiais perguntam por que demoraram tanto tempo para dar queixa sobre o desaparecimento das garotas. Os parentes responderam
que não era incomum que elas sumissem de vez em quando. Porém, dessa vez elas sumiram, mas não telefonaram para dizer onde estavam. Barb e Steve dizem que a polícia não levou tão a sério a informação e meio que não se importou com aquilo. Os moradores afirmam que os policiais fizeram apenas algumas perguntas a poucas pessoas e disseram que não tinham pistas para continuar investigando. Então olha só, cara, mais 2 jovens adolescentes somem, ninguém sabe, elas não dão nenhuma notícia, não voltam depois lá desse acampamento, e há ali, segundo os relatos, indícios de que o John Aykroyd sabia onde elas estavam, né? E provavelmente estava em contato com elas quando informou, inclusive que daria uma festa, né? Na mesma cidade. E aí a gente retorna lá para as investigações sobre o caso da Kay Turner. Noel Crombie conta que não havia provas concretas no caso, nenhuma prova pericial, mas havia indícios que se somaram às provas circunstanciais que ligavam John Aykroyd ao crime. O promotor Bill Hanlon diz que em determinado momento pareciam que eles tinham o suficiente e então levaram o caso até o juiz. Porém, o juiz informou que o caso não era forte o bastante para um júri de acusação. Bill diz que resolveu esperar um pouco mais e decidiu reorganizar todos os relatórios, e foi aí que um novo laboratório do setor de pesca e vida selvagem entrou no caso. Bill explica que eles tinham um novo e moderno laboratório de perícias para aquela época. O promotor então mandou as peças de roupa de Kay Turner para o laboratório e algum tempo depois eles mandaram o resultado. Segundo as análises, foi determinado que os rasgos na blusa de Kay foram feitos por uma faca. Também foram encontrados fragmentos de chumbo na mesma blusa que mostravam ser de tiros. Bill Hanlon acredita que na época John sabia que o cerco estava se apertando em cima dele e que os investigadores continuavam a investigar o caso para prendê-lo a qualquer momento. Sabendo disso, John então decide dar uma entrevista a um telejornal e contar sua versão da história. John Aykroyd diz em entrevista que estavam tentando incriminá-lo pelo fato de que ele foi naquela manhã e caçou um cervo junto com Roger Beck. O repórter pergunta a John se ele faria o teste do polígrafo, e ele respondeu que fez o teste, mas que não lembrava qual teria sido o resultado na época, pois aquilo foi feito 14 anos atrás. E a gente lembra que ele não passou no teste, né? Nesse teste do polígrafo, que tinha ali uma grande importância ainda, né? Naquela época ali, década de 70, 80, o teste do polígrafo tinha muito peso para os investigadores e, no caso do John Aykroyd, foi considerado que ele foi reprovado nesse teste. E aqui, na entrevista, ele mente na cara dura dizendo que não lembrava qual teria sido o resultado, né? Obviamente para não se entregar ali diante da câmera, né? John diz também que se acontecesse de encontrar outro corpo na floresta, não falaria mais às autoridades. A jornalista Noel Crombie diz que John retratou todos os indícios que apontavam para ele como várias coincidências aleatórias
que acabaram prejudicando a vida dele. O detetive Will diz que John falou sobre os ferimentos no corpo de Kay Turner quando encontrou o corpo da mulher em fevereiro. Porém, os investigadores chamaram um antropólogo forense que testemunhou para a polícia. O especialista afirmou que aquela descrição da cena do crime feita por John Aykroyd só poderia ter sido feita, no máximo, 3 dias depois que ela foi morta. Então, amigos, para eu explicar isso aqui é o seguinte: quando ele diz ter encontrado o corpo da Kay 2 meses após ela ter desaparecido, ele relata para os policiais que viu marcas de faca e de tiro no corpo dela. E esse especialista, um antropólogo forense, diz que ele não conseguiria ter identificado isso se tivesse visto o corpo só realmente ali 2 meses depois. Então havia ali já uma grande contradição no que ele dizia, né? Mais uma, né? Finalmente, em junho de 1992, John Aykroyd é preso e a polícia o acusa juntamente com Roger Dale Beck de sequestrar, violentar e matar Kay Turner. Após John ser acusado, Byron diz que questionou sua mãe se ela achava que ele poderia ser o responsável pelo desaparecimento de Rachanda, e ele diz que ela ficava aborrecida, chateada com a pergunta e sempre ficava com raiva de Byron quando ele perguntava sobre aquilo. Kim Rhodes se recorda que somente após John ser preso pela polícia foi que descobriu quem de fato ele era. E aí nós vamos para o caso, de novo, do desaparecimento das 2 amigas, a Melissa e a Sheila. 5 meses se passaram após as 2 garotas desaparecerem sem deixar nenhum rastro, e foi aí que 2 corpos foram encontrados e identificados como sendo os corpos de Melissa e Sheila. Barb e Steve Ellison se lembram de como aquela notícia foi devastadora para os familiares, e Barb conta que ficou imaginando como as garotas deviam ter sofrido. Steve ficou se perguntando se poderia ter evitado aquilo, se poderia ter ajudado as garotas. Ruth Bartley diz que toda aquela situação ainda a machuca e a deixa com raiva mesmo depois de tantos anos. Ruth se emociona e confidencia que ainda tem pesadelos até hoje e que nesses pesadelos ela escuta Melissa gritando e chamando seu nome. Kim Rhodes também não segura as lágrimas ao falar que isso afetou toda a sua vida e diz que as mães das garotas nunca mais foram as mesmas após aquilo. O vice-xerife Mark Foster conta que sabia que tinha sido John o responsável por mais esse crime, pois todos os padrões se encaixavam. Uma das coisas era que John estava trabalhando naquela rota onde os corpos foram encontrados. E aí, em outubro de 1993, John Aykroyd é levado a julgamento. Bill Hanlon diz no tribunal que John mentiu sobre cada elemento material de seu contato com Kay Turner e afirma que ele mentiu para a polícia e tentou esconder os fatos desse contato com a vítima.
O promotor utilizou o vídeo da entrevista que John deu ao jornal, mostrando o momento em que John diz ao repórter da TV que Roger Beck seria o assassino de Kay Turner. Ao ser perguntado se Roger era seu amigo, John respondeu que não, que Roger seria amigo de outros amigos dele. Olha isso, cara. Bill Hanlon diz que aquilo era mais uma mentira, pois Roger era o melhor amigo de John Aykroyd na época. Em 5 de outubro de 1983, promotoria e defesa apresentaram as alegações finais e todos ficaram à espera do veredito. No dia seguinte, o júri decidiu que John Aykroyd era culpado pela morte de Kay Turner e Roger Beck teve o julgamento marcado separadamente, julgamento que começaria no dia 18 de outubro. Byron Pickle diz que foi informado pela mãe sobre o resultado do veredito para o julgamento de John Aykroyd e diz que há algum tempo já acreditava que ele era de fato, sim, o culpado pelo desaparecimento de Rachanda, enquanto sua mãe achava que não e que sempre tentava justificar. O detetive Will McNaught diz que informaram a Linda que John deveria ser o responsável pelo desaparecimento de Rachanda, e ele lembra que a mulher, em um primeiro momento, aceitava a hipótese, mas sempre voltava ao pensamento de antes e dizia que não deveria ter sido ele. Para o detetive, John conseguiu controlar Linda durante todos aqueles anos, fazendo-a acreditar que ele não tinha envolvimento no crime. Após a condenação, John passa 20 anos na cadeia e em 2012 o detetive Mike Harmon diz que existia a possibilidade de ele sair em condicional. Mike então imaginou que podia falar com John e tentar conseguir alguma informação sobre o desaparecimento de Rachanda para que o caso finalmente tivesse um desfecho. Em 20 de novembro de 2012, ele interroga John Aykroyd na cadeia. O policial propõe a John o seguinte: que ele diga onde estão os restos mortais de Rachanda e, encontrando-a, Mike permitiria que John passasse a ceia de Natal com a família. John, porém, continuou afirmando ser inocente, não só no caso de Rachanda, mas também no caso de Kay Turner. Olha isso. E diz que se tivesse matado qualquer uma delas, teria assumido. E reafirmou que era inocente nos dois casos. Mike também questionou John sobre Melissa e Sheila. John respondeu que não sabia do que o policial estava falando e disse, abre aspas, jamais matei alguém na vida. Até pensei, mas nunca matei, fecha aspas. Mike diz que John não engoliu a isca. O intuito era processá-lo no caso de Rachanda. O policial diz que sua esperança era que, através de um acordo, ele os dissesse onde o corpo da garota estava. Então vocês ouviram que ele foi condenado no caso da Kay Turner, passa 20 anos preso. O policial tenta ali, imaginar, não, o cara já está preso ali há tanto tempo, vou oferecer um acordo para ele me dizer onde está os restos mortais da Rachanda, e ele, além de não dizer nada, ele diz que não é responsável pela morte da Rachanda e desaparecimento, e também continua sem assumir, sem confessar o crime contra a Kay Turner, mesmo já tendo sido condenado e com todas as provas ali que
foram apresentadas, né? Olha isso. E aí nós vamos para 2013, para o Tribunal do Condado de Lynn, no Oregon. John Aykroyd aceitou fazer um acordo com as autoridades do Condado de Lynn para não contestar a acusação pela morte de Rachanda, e em troca ele não poderia tentar sair em condicional, mas também, como parte do acordo, ele não daria a localização do corpo da irmã de Byron. Eles disseram assim, você não vai tentar sair incondicional e você não vai contestar a acusação pelo desaparecimento e morte da Rachanda. E ele aceita. Mas o acordo, parte do acordo dizia o seguinte, que ele não precisava dizer a localização dos restos mortais da menina. Olha isso, cara. Não dá para entender, né? Mike Harmon diz que seu grande objetivo sempre foi recuperar o corpo de Rachanda e trazer justiça para Byron, mas confidencia que isso tudo para ele foi meio que um fracasso e diz que Byron merecia um pouco de justiça, merecia um desfecho. Aykroyd foi levado ao tribunal e fez a declaração e o juiz assinou e colocou tudo em segredo de justiça. Outra coisa que não dá para entender, né? Noel Crombie diz que aquilo foi considerado algo incomum, pois esse tipo de acordo é um registro público. Vários advogados com experiência em varas criminais do Oregon afirmaram ao jornal The Oregonian que nunca tinham visto algo assim antes. O cara fez o acordo e o juiz colocou em segredo de justiça. Byron conta que levou muitos anos, até chegar ao ponto em que admitiu que tinha sido John o responsável pela morte de sua irmã, mas diz que vê-lo aceitar dizer em tribunal que não contestava a acusação foi a última confirmação para ele de que John realmente havia matado Rachanda. Byron diz que é impossível acreditar que alguém que de fato não tenha assassinado outra pessoa aceite dizer que não contesta uma acusação como essa. John Aykroyd foi preso e ficou bastante tempo na cadeia pelo assassinato de Kay Turner. E as outras vítimas? Quem seria responsabilizado pela morte delas? No intuito de dar um desfecho aos outros casos, o promotor reabre 3 casos arquivados e a investigadora Linda Snow assume a responsabilidade por investigar o caso de Melissa Sanders e Sheila Swanson. Em maio de 2009, Linda se coloca à disposição para ajudar aquela força-tarefa. Linda Snow diz que as 2 garotas foram encontradas a uns 15 metros da estrada chamada Hayes Creek. O legista, na época, não conseguiu determinar a causa da morte, mas relatou que havia várias fissuras grandes no abdômen de uma das meninas e na área do peito da outra, que podia indicar que elas tinham sido esfaqueadas. Do lado do corpo de Sheila foi encontrado um pedaço de rebite. Todos imaginaram que as garotas não carregariam rebites. Não havia motivo para elas terem um rebite, mas um mecânico certamente teria. O John Aykroyd era mecânico, né? Outra coisa encontrada que também chamou a atenção foi uma capa de contas para assento de caminhonetes e caminhões. Linda diz que esse tipo de capa era bastante comum
e quase todos os funcionários da empresa em que John trabalhava tinham essa capa, mas justamente a caminhonete que John dirigia não tinha a capa quando foi revistada. Há também um relato feito por um funcionário na época que as meninas desapareceram. Ele diz que trabalhava até tarde e afirma que entre 10 horas e meia-noite ele ouviu a porta bater e saiu para ver quem era e viu que era John Aykroyd saindo do carro, e afirma que ele tinha os braços cobertos de sangue seco, dos dedos até os cotovelos, nos 2 braços. Aykroyd explicou ao colega de trabalho que voltava de Newport quando um cara à sua frente atropelou um cervo, e então John parou para ajudar a salvar um pouco da carne. Olha isso, cara. O funcionário, colega de John, diz que não desconfiou de nada naquele momento, mas passou a imaginar o que de fato teria acontecido ao saber que ele foi preso e, posteriormente, encontraram os corpos das garotas, justamente na área em que John estava trabalhando. Com todas aquelas informações, a investigadora estava tentando montar um novo caso circunstancial contra John, mas foi aí que ela recebeu a notícia de que John Aykroyd havia falecido na cadeia. Lenda diz que aquilo foi uma pena, pois eles não foram rápidos o suficiente para conseguir responsabilizar John antes dele morrer. Melissa e Sheila sumiram no dia 3 de maio de 1992 e John Aykroyd foi preso em 12 de junho. É lamentável saber também que se John tivesse sido preso apenas 40 dias antes, Melissa e Sheila estariam vivas. O vice-xerife Mark Foster afirma que sentiu que a polícia falhou completamente quando souberam da morte das garotas, pelo fato de terem deixado John livre nas ruas e, estando livre, John matou novamente. Após os fortes indícios de que John matou Melissa e Sheila após ter assassinado Rachanda Pickle e Kay Turner, as autoridades classificam John Aykroyd como um serial killer. Então, para as autoridades, no final, de tudo, eles conseguem ali atribuir, com quase 100% de certeza, ali, baseado em todos os relatos e indícios, de que o John, além de matar a Kay Turner, nesse caso foi o único solucionado, ele seria o assassino da Rachanda, a própria enteada, e o assassino também das 2 jovens, Melissa e Sheila. E dessa forma, sendo 4 vítimas, ele seria classificado como um serial killer. Mas houve também outros casos, olha só aqui. Houve ainda outros vários casos de desaparecimento no final da década de 70, ao longo da rodovia 20, que nunca foram solucionados. Sabendo que John começou a trabalhar naquela rota em janeiro de 1978, é fácil imaginar as inúmeras oportunidades que ele teve como motorista de agência estadual de encontrar mulheres com problemas nas estradas que precisavam de ajuda com os seus carros. Mulheres que obviamente confiavam em John ao virem um homem com farda e crachá de funcionário do Estado em um veículo do Estado. Linda Snow diz que é terrível imaginar que um serial killer tinha a oportunidade de subir e descer a rodovia 20 em um carro estadual, sequestrando,
violentando e matando mulheres. Dos casos de outras mulheres encontradas sem identificação ao longo da rodovia 20, há restos mortais encontrados numa região chamada de Swamp Mountain. A mulher não foi identificada e o que foi determinado apenas é que era uma mulher com menos de 30 anos. Mais 16 quilômetros adiante, uma outra ossada foi encontrada em Snow Creek. Há também uma outra vítima encontrada na região de Lebanon. Essa, no caso, foi identificada como sendo Elizabeth Musler, achada em Tustow Creek. Então, essa mulher aqui, que foi encontrada, né, o corpo dela e nesse caso foi identificado, ela foi encontrada próximo ali da região de Lebanon. Vocês lembram que era a cidade para onde o John foi mandado, né, onde a Kim, a Ruth, a Melissa e a Sheila conheceram ele, né? Então, naquela mesma região ali, teve também a morte dessa mulher que não foi solucionada, né? Da Elizabeth Musler. Elizabeth morava no residencial Jolly Roger, na rodovia 20. Lenda Snow apurou que a irmã mais nova de John Aykroyd morava no mesmo residencial. Então, mais uma coisa que liga o John a esse possível crime. O relato diz que a mulher saiu do apartamento um dia e parou no estacionamento esperando pelo pai que ia buscá-la e levá-la a algum lugar. Porém, depois que saiu naquele dia, ela nunca mais foi vista. Mas alguns quilômetros à frente, há também um caso de um casal que desapareceu, Karen Lee e Rodney Grissom. A história desse casal é que os dois teriam fugido de casa e foram vistos por último em Sweet Home. Karen Lee falava com alguém ao telefone quando disse que teria que desligar, pois sua carona havia chegado. Dias depois, madeireiros encontraram roupas que pertenciam a Karen. Mais ou menos 4 anos depois, a 400 metros do local, as roupas de Rodney foram achadas, assim como alguns objetos pessoais dele. Todas essas pessoas foram encontradas numa larga faixa da mesma região que engloba a rodovia 20, na mesma época em que John Aykroyd viveu e trabalhou durante muitos e muitos anos. De todos esses casos, apenas o de Kay Turner foi completamente solucionado, tendo como condenados pelo crime John Aykroyd e o amigo dele, Roger Beck. Roger foi sentenciado a 15 anos de cadeia pelo crime. Marlene Gabrielsen diz que se tivessem acreditado nela na época em que John a estuprou e ele tivesse sido preso lá no ano de 1977, provavelmente nada daquilo teria acontecido com todas as outras mulheres e meninas que John vitimou. Marlene diz às mulheres de hoje que é preciso ser forte e não se acovardar diante de abusos, de um ataque, de um crime, e que cada mulher deve ser uma força que não pode ser subestimada. Michelle Sieber e Mandy Cook dizem que quando pensam no que aconteceu com Rachanda, sabem que aquilo podia ter sido evitado e aconselham as pessoas a prestarem bastante atenção no que as crianças e adolescentes dizem, e que se elas dizem que algo de errado está acontecendo, é preciso verificar, é preciso investigar para se certificar
de que elas estejam protegidas e seguras contra todo e qualquer tipo de abuso. É isso, amigos, eu fico por aqui, né? A gente encerra aí esse caso, que é um caso, assim, acima de tudo, chocante, né, cara? Muito triste. Como que um cara conseguiu aí passar tantos anos cometendo crimes cruéis aí, atacando mulheres, né? E somente depois ali de quase 20 anos é que ele foi ser preso, né? E acabou morrendo na cadeia, né, cara? É isso, amigos, eu termino aqui mais esse caso, né? E em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.